Chegamos ao 20º episódio desse podcast. Papo com ela hoje, domingo às 4 horas da tarde. Hoje vamos falar sobre a vida de comissário de bordo, viagem, desafios, coisas que permeiam essa profissão. Eu vou colocar inclusive aqui embaixo, enquanto meu convidado não chega. Vou botar aqui a vida de comissário de bordo. E aí, Du? De bordo. Vou botar aqui desafios e curiosidades. Pronto. Aí, vou ajeitar o celular. Estão me ouvindo, gente? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ai, deixa eu ver. Pronto. Filtrozinho, né? Porque, meu Deus. Aguenta aí, Du, vou te chamar. Sem muitas apresentações. Nosso convidado já está ao vivo. Eu vou deixar que ele fale. Grande Olá. Du. Cara, tô tomando até uma cerveja hoje. Eu não bebo cerveja, né? Tô tomando cerveja hoje. Olha que acontecimento. Coisas novas na quarentena. Eu tô tomando café. Tá friozinho aqui em Joinville. Então, eu ia tomar um chazinho, mas deu vontade de experimentar coisas novas. É uma cerveja de trigo. Então, brinde a nós. Eu gosto. Um brinde. Tô colocando aqui um tom adoçante aqui. Então, gente, eu não sei quem tá entrando aí. É, Hoje a gente vai falar um pouco com esse grande amigo do. Tive o prazer de conhecer o Eduardo presencialmente. Quando? Foi 2014, 2015? Que você veio pro Rio? Eu não lembro. Foi. Pessoalmente a gente se conheceu em 2015. Então, você veio pro congresso, né? Foi aquele de educação física que eu fiquei lá na Barra da Tijuca lá. Isso mesmo. A gente conseguiu fazer um rolezinho pela Zona Sul ali, foi muito legal. Já acompanhava o Eduardo pelo Instagram há um tempo, né? Antes dele vir pra cá. E eu tenho percebido que ele entrou numa nova vida agora. Ou não sei se é agora, mas de um tempo pra cá, né? Mudou um pouco algumas coisas, né, Du? A gente vai falar um pouco sobre isso, a sua vida de comissário, e como isso entra na sua vida. Eu, na verdade, estou aqui mais para te ouvir do que para falar. Então. Ah, no período que eu fui pro Rio ali, na verdade, que a gente se conheceu, foi em 2015, eu ainda atuava como educador físico, né? Eu estava fazendo um curso ainda na área. Sim. Só que nesse momento eu já estava fazendo em paralelo o curso de comissário de bordo. Já em 2015. Que foi uma profissão que, já em 2015, eu já estava iniciando o curso, na verdade. E foi uma profissão que me chamou a atenção quando eu estava morando nos Estados Unidos até 2014. Que eu tive mais a oportunidade de viajar, de estar dentro da aviação mesmo assim, porque lá as passagens acabam sendo bem baratas. Uhum. Então eu acabei tendo essa oportunidade de viajar mais. E como eu sempre gostei de trabalhar bastante com a parte assim, comercial mesmo, né, em contato com o público e tudo, aquilo me chamou muita atenção, assim. Eu falei, nossa, que bacana, eles trabalham viajando, que é uma coisa que... Calma aí que estão falando que a voz tá com eco, calma aí. Sim. Só um minutinho. Falando que a voz tá com eco, calma aí. Tá. Vê lá, galera, agora. Agora diminui o volume aqui. Desculpa interromper, vai. Não, então, daí eu tive esse contato com a aviação lá, assim, com essa parte, com os comissários de bordo, eu acabei trabalhando com um menino lá que também já atuava como comissário de bordo. Sim. Mas ele trabalhava como se fosse part-time, assim, então ele trabalhava algumas horas como comissário e ele acabava fazendo outros trabalhos por fora. E eu acabei me interessando bastante pela profissão lá e achei bacana, assim. Então, quando eu decidi voltar para o Brasil em 2015, eu falei, já vou engajar um curso de comissário também. E vou ver no curso como é que, né, se eu vou realmente gostar, porque é no curso que tu vai ter mais a noção ainda do que é ser comissário.
Então, em 2015 eu comecei a fazer o curso e entrei na aviação mesmo em 2018. Foi assim um processo de mais ou menos uns 2 anos, né? Mas as empresas nesse momento de 2015 aí não estavam contratando tanto também. A aviação estava meio que parada, parece, Sim. e começaram a recontratar em 2017, onde eu comecei a fazer processo seletivo e passei para Gol em 2018 daí. Tá, lembro disso. Eu acompanho você pelo Instagram, né, as fotos que você posta. Eu lembro que tem mais ou menos 2 anos Aham. mesmo que você aparece já como comissário, né? Você consegue entrar numa empresa. É Uhum. da Gol, certo? Isso, eu sou da Gol. Aham. Tá. E aí, também lembro, é bom recapitular que eu lembro que eu já seguia você, eu comecei a seguir você, você já estava morando fora, né? Você não estava no Brasil. Isso, eu fui, na verdade eu tive duas passagens, assim, eu fui uma vez para um intercâmbio de 4 meses, mais ou menos, em 2011 até pela metade ali de 2011, e depois eu retornei em 2012, aí eu fiquei até no final de 2014 lá, Caramba, até em dezembro, cara, então para passar o Natal vamos em tentar Gol. fazer um fio sobre essa experiência morando fora durante 2 anos. Como é que foi pra você? Tá Tá. saindo do Brasil? Você foi com alguma intenção? Deu certo, não deu certo? Ou surgiram outras oportunidades nesse intercâmbio? Não surgiu? Então, o meu intercâmbio, o primeiro, ele foi por causa da faculdade de educação física, né? Ele, como eu era formado em educação física, tinha um intercâmbio para meninos formados em educação física. Boa. Ele é conhecido, na verdade, como au pair. Não sei se o pessoal já ouviu falar ou não, mas é basicamente você vai morar na casa da família americana lá. Tá. Você daí ganha um salário semanalmente por eles. Aí você não paga moradia, não paga alimentação e você auxilia com os cuidados das crianças da casa, né? Então eu praticamente, na verdade, por ser menino, não é tão visto como babá, digamos assim. Tá. A gente auxilia, eu auxiliava a mãe no quê? Práticas esportivas, sabe? Então, nos horários extras, escolares, assim, em casa, eu levava para natação, eu brincava com eles no quintal, praticava algum esporte, levava para fazer caminhada, alguma corrida, academia. Então, eram sempre essas práticas, assim, extracurriculares mesmo, sabe? Aham. Então, nesse intercâmbio, eu fiquei aí 6 meses, praticamente. Aí eu voltei para o Brasil. Nesse momento era a ideia mesmo melhorar o idioma, sabe? Agregar também curricularmente, assim, e voltei para o Brasil. No que eu voltei para o Brasil, eu fiquei com mais vontade de ficar mais tempo lá, assim. Tipo, eu tinha curtido bastante, foi legal, um aprendizado grande, assim. Então, eu comecei a procurar uma outra maneira que eu pudesse ir ficar mais tempo, assim. E nesse momento, o que aparecia não era muito bacana, digamos assim, sabe? Em Uhum. termos de valores, porque tudo estava muito caro e todos eram vinculados com trabalho e eu deveria estudar, digamos assim. E para mim não era atrativo, porque eu queria ir trabalhar para ter essas experiências diferentes mesmo. E até porque quando você trabalha mesmo, você acaba tendo que falar o idioma nativo, né? Claro. Então, a minha ideia era praticar mais o inglês e melhorar mais o inglês. Então, eu acabei. Alguns amigos continuaram lá desse primeiro intercâmbio e eu acabei voltando por conta, digamos assim. Então, eu mesmo procurei a minha escola, eu mesmo levei um dinheiro porque eu não sabia se eu ia conseguir um trabalho ou não. Então, eu acabei indo por conta. Então, tudo que eu consegui lá, nesse segundo momento, foi por conta, assim. Eu não fui por agência, eu comprei minha passagem, eu fui na minha escola, eu fui atrás de trabalho, entendeu? Uhum. Então eu acabei ficando esses 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, nessa segunda vez, né? Tá. E aí você tava pensando em ficar 2 anos mesmo? Ou realmente foi acontecimento? Você foi vivendo, como você falou, você foi por conta própria. Você tinha esse sonho de morar lá? Então, nesse primeiro momento, na primeira vez eu tinha ficado lá 6 meses. Então a minha ideia inicial era o quê? Eu vou ficar um ano. Porque daí, nesses primeiros 6 meses,
eu tinha melhorado já o idioma, assim, eu conseguia conversar, eu conseguia, mas eu não me sentia seguro ainda, sabe? Eu ainda estava meio que patinando. Então eu peguei e fiz o quê? Falei, eu vou ficar pelo menos um ano, porque trabalhando e estudando um ano, eu acho que você vai conseguir uma fluência bem melhor. Então, a ideia, na verdade, era ficar assim, no máximo um ano, 9 meses, um ano. E acabou que as coisas foram acontecendo, tu vai trabalhando, vai estudando, tu nem percebe que tu tá já há tanto tempo assim. E quando eu vi, eu já tinha, né, ficado lá um ano lá. Eu já tinha ficado, na verdade, 2 anos, assim. Aí eu comecei o processo de ver passagem para voltar, daí dei mais um tempo para organizar as coisas. Então eu voltei depois de 2 anos e 4 meses, acho que foi. Tá. Já tem uma pessoa aqui já falando sobre a experiência que tá vivendo. É, eu não costumo ler em tempo real, mas eu vou fazer isso contigo, porque tira um roteiro muito forte, assim, muito, né, com Uhum. perguntas e tal. Ele botou assim, exatamente o que eu tô Sim, fazendo sim. agora. Me mudei para Londres para aprender o Uhum. inglês, mas tenho medo de ficar tarde demais. Não sei se ficou claro ficar tarde de aprender ou ficar tarde de ficar lá. Helder, depois explica pra gente o que é ficar tarde demais. Eu acho Londres incrível. Eu sempre viajei mais por viajar mesmo, né? Sem uma pretensão, ficando pouco tempo nas cidades. Aliás, amanhã, só fugindo um pouco aqui rapidamente, amanhã eu tenho a primeira entrevista internacional. Não posso falar ainda, Olha, vai legal. ser uma surpresa, mas para mim vai ser um desafio, né, amigo? Porque eu não tenho convivência com a língua inglesa. E muito do que eu Aham. sei é por estudo próprio. O que seria interessante é ter, de fato, a experiência de conviver numa comunidade dessa língua. Sim. Não tenho essa experiência. Enfim, fiz um roteiro, não sei o que vai ser. É um amigo meu que mora aqui do Rio, mas que está morando agora lá fora. Ele vai me mediar um pouco nessa Aham. conversa. Mas enfim, depois a gente volta para isso. É, e Sim. aí, não sei se você já quer voltar, já quer vir para os dias atuais. Como é que você, ou no caso você e seus companheiros de trabalho, lidaram com a ideia da quarentena, da pandemia? Como é que isso refletiu no seu dia a dia? Você hoje trabalha exclusivamente como comissário? Você tem outros trabalhos paralelos ou não? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu saí de férias, em fevereiro. Eu tinha também ido para a Europa e eu estava começando tudo ainda lá, né? A gente estava vivendo essas reportagens aí ali em janeiro acontecendo, só que estava muito longe ainda. Então, quando eu voltei de férias, foi no dia, eu acho que eu fiquei 18 dias lá, então foi dia 18 de fevereiro que eu voltei de Londres para cá. As coisas lá estavam ficando bem feias. Eu até estava assim um pouco assustado e pensando, poxa, vai fechar aqui o aeroporto, vai fechar o país, eu não vou conseguir voltar. Mas acabou que deu tudo certo e parece que eles fecharam 2 dias depois, assim, Uau, eram os voos, sabe, de lá para cá. Então deu tempo. Eu ficava um pouco assustado também na época, assim, ali em fevereiro, porque tudo era muito novo, assim, né? E a gente estava voando, a gente tinha voo. Então eu fiquei de férias até final de fevereiro e eu voltei, como são 30 dias, dia 3 de março. Então eu voei do dia 3 de março até o dia 23 de março. Eu vou então em uma média de 20 dias, que foi quando os voos aqui dentro do Brasil eles deram aquela cortada mesmo, assim, sabe? Pararam operações, voos cancelados e tudo. E nesse meio tempo, na verdade, as, as, as coisas dentro do voo, elas estavam ainda muito incertas, como é ainda hoje, sabe? Porque a gente estava recebendo a todo momento informativos da Anvisa, por exemplo, o que deve fazer, o que não deve fazer, isso pode, isso não pode. Então, pro voo, a gente tentava evitar o máximo de contato com o cliente, assim, né? A uhum, gente tem sempre a questão de auxiliar, com certeza, tem o serviço de bordo, que é um contato com o cliente direto mesmo, assim. uhum, Então, eu praticamente, assim, eu sou muito, como eu falei, comunicativo, eu gosto muito, assim, não do toque em si, mas estar bem próximo do cliente, sabe? É o meu jeito, assim. Então, para mim foi bem difícil, porque, assim, a gente não podia mais dar um abraço, dar um aperto de mão, ou conversar muito próximo.
Então foi mais complicado por isso. E está sendo também, né? Porque nos voos de hoje a gente também não pode ter esse contato. É tudo muito assim. A gente cuida muito de tudo que está fazendo dentro do voo, sabe? Uhum. Cada voo que chega, cada voo que a gente encerra, é uma equipe de limpeza que entra. Então, agentes de Anvisa para ver se está tudo ok, se você está fazendo o seu trabalho da forma correta também, se cuidando e cuidando do cliente também, sabe? Então, tudo muda, na verdade. Eu acho que veio isso daí para a gente também, assim, ter um olhar um pouco diferente, sabe? Mas em questão de voar mesmo, o que mudou para a gente foi essa questão que algumas empresas adaptaram serviço de bordo para não ter, né, contato direto com o cliente. Então, ou cortaram totalmente o serviço de bordo, ou implantaram um outro sistema de que não é feito durante o voo, é feito no final do voo. E para ajudar também pensando na questão do trabalho, né, ali do trabalhador em si e do próprio cliente, né? E, e quanto ao Covid também, assim, qualquer sintoma, a princípio, né, é passado que qualquer sintoma do tripulante que ele venha sentir de gripe ou alguma outra coisa, ele é condicionado a avisar a empresa para que ele saia de voo e procure daí um atendimento médico para poder ficar de quarentena em casa, né? Então, eu acabei no dia 23 de outubro não, de março, fazendo esse último voo. E por coincidência foi quando começou a cancelar os voos. Eu estava fazendo um voo de Recife para São Paulo, para Guarulhos, e nesse voo eu acabei me sentindo um pouco mal, assim, não foi nada demais, mas eu tive, assim, crise de tosse, eu não tenho, sabe? Uhum. Alguns sintomas, assim, de se sentir mais fraco, hoje eu não tô legal, aquele princípio de gripe, assim, de resfriado, e eu não ficava gripado, assim, já fazia uns 2 anos. Então eu já liguei para a escala para poder avisar os outros tripulantes, né? Olha, estou saindo de voo porque eu estou com suspeita de Covid e para que os outros tripulantes também fiquem de quarentena, no caso, né? Para evitar que, se fosse algo positivo, não se E espalhasse, não né? era, né? Você fez exame. Ou não fez exame. Eu não acabei fazendo o exame porque aqui em Santa Catarina ainda tinham, assim, pouquíssimos casos, sabe? E como eu não senti febre, que era um dos sintomas graves, digamos, para eles fazerem o teste, eles acabaram me deixando de quarentena. Então eu fiquei em casa, né, 14 dias, 15 dias, sem poder sair, não fazer nada, por questão de segurança mesmo. E como eles não tinham feito o teste, para mim não, de repente, se fosse positivo, eu passar isso para alguém, né? Mas acabei ficando em casa, não senti mais nada também. Entendi. E, e daí, enfim, não tive resultado também. Então, eu ainda pretendo fazer esses que estão aí comerciais, agora que você consegue comprar, mas para ter uma ideia mesmo, assim, né? Porque a gente acaba se cuidando, óbvio, mas eu acabo não sabendo se foi ou se não foi, né? Sim. E atualmente você não tá voando, então? Ou tá voando regularmente? Como é que tá esse dia a dia? Então, o regular mesmo, até junho, agora, no final de junho, os voos diminuíram muito, sabe? Eles, ali a partir do dia 23 de março, eram basicamente 55 voos diários. E é uma redução muito grande, assim. Então, ah, quem pôde pegar licença não remunerada, licença, férias, ou não. Eram férias e licenças, na verdade. Licença não remunerada e férias que eles estavam dando, ou aposentadoria, coisas assim maiores daí. Então, quem pôde pegar períodos assim de 1 mês, 2 meses, acabou ficando em casa e outras pessoas acabaram não podendo ficar né, ter essa opção. Então, os voos, eles eram muitos poucos voos, na verdade, no mês, assim, Uhum. saía numa escala aí de que a gente voava 20 dias, saíam 2 voos ou 3 voos no mês, entendeu? Porque precisava pegar
todos os comissários que estavam voando, mas eram poucos voos. Então, eu acabei fazendo no mês de abril, não, maio e junho. Média de 2 voos também por mês, entendeu? Porque daí eu não vou em abril. Então, maio e junho eu acabei fazendo 2 ou 3 voos só. É muito pouco. E como é que tá a expectativa dos próximos meses? Já existe uma coisa sendo conversada ou realmente não tem como bater martelo de nada? Tá difícil, né? Não, assim, a gente recebeu já alguns informativos, isso assim, falando da empresa que eu trabalho, que muitos voos vão aumentar, assim, vão aumentar, né, para várias cidades que antes só estavam em cidades satélites, né, que eram cidades, assim, capitais e tudo, ou Sim, grandes cidades também. Mas para esse mês é esperado assim que aumente muitos voos, sabe, regionais. Por exemplo, assim, eu tava sem voo para Joinville aqui, né? Então eu tinha que sempre, se eu precisasse ir para São Paulo, por exemplo, eu iria ou por Florianópolis ou por Curitiba. E eu acabava escolhendo Curitiba porque é mais perto. Então, na segunda-feira, se eu não me engano, ou terça, daí já começam os voos regulares de Joinville, sabe? entendi. Então, a expectativa é que cidades grandes, assim, cidades maiores também recebam aí voos durante esse mês, né? Boa, Então vai aumentar bastante. Minha escala já saiu e saiu assim com bastante dias de voos, entendeu? Acho boa. que saíram de 2 ou 3 voos no mês que estavam. Se eu não me engano, eu tô voando aí uma média de 7, 8 dias, assim. Aham. Então acaba sendo que o dobro, na Uhum. verdade. Bem, voltando só pro Helder, ele escreveu que o medo de ficar tarde para iniciar o curso, até porque o processo vai muito além do curso, um bom currículo faz a diferença e a concorrência é grande. Ao mesmo tempo que você possa dar um conselho para ele, você, Eduardo, sentiu isso, sente isso da concorrência? Você acha que o mercado de comissário de bordo é um mercado, não vou dizer ser saturado, mas muito concorrido? E aí você pode também entrar num discurso, talvez de dar dicas já de pessoas que têm uma vontade de ingressar atualmente. Não sei se você tem alguma dica para dar, alguma sugestão. Então, a questão, eu acho que o que ele quis dizer assim que é muito saturado é porque assim, ó, é uma profissão que você ainda não precisa fazer uma faculdade para conseguir entrar, sabe? Então eu acho que isso também daí já é um resultante assim de que vai ter mais pessoas concorrendo, porque acaba, né? É um curso rápido, é um curso de 3 meses, dependendo da escola que você faz, a escola, a opção também, porque eu lembro que quando eu fiz, eu acabei fazendo ele apenas no sábado. Então, por ser uma vez por semana, eu acabei levando em uma média de 6 meses, 7 meses para concorrer, para finalizar o curso. Então, o período foi um período maior, né? Mas tem pessoas que estudam de segunda a sexta, em Uhum. escolas aí que fazem isso. Então, você acaba tendo aí um período de curso de 3 meses. Então, é rápido, né? Você faz o curso, tem as matérias, a apostila, tudo você estuda, e daí depois do curso você faz a prova da ANAC. Então, assim, vamos lá, 3 meses para se formar, a prova da ANAC passou, tranquilo, tá preparado, você se formou comissário. Só que também não é uma área que tem contratação de pessoas como se fosse assim, lojas ou uma empresa, empresas que contratam assim 2 ou 3 funcionários por semana, por mês. A aviação ela é uma coisa mais cíclica, assim, ela tem períodos, né? Ah, tá muito bem, vamos contratar turmas. A gente vai contratar, vamos lá, 300 comissários. Então, eles se planejam ali, vem a necessidade de contratação e abrem contratação. Aí contrata, treinamento, começa a trabalhar. Aí encerra, aí fica 2, 3 anos, às vezes, sem contratar, e daí vê necessidade de contratação de novo. Então, é muito. A aviação ela é cara, né? Então, ela é muito planejada, assim. Não é contratação semanalmente, mensalmente. Então, no ano que eu comecei, em 2018, que começaram as ali grandes contratações, né? Algumas empresas começaram um pouquinho antes e agosto, se não me engano, começou ali por 2018. Uhum. Então, continuou assim o processo de contratação. Nossa, teve muitas turmas depois da minha, sabe? Foram aí
muitos comissários e ficou, acho que quase um ano todo contratando, Uhum. entendeu? Entendi. Então, quanto a se formar comissário, não é tão difícil, entendeu? Apesar de que algumas matérias são bem, assim, você tem que ter uma capacidade bem bacana, assim, de entendimento, porque são coisinhas de legislação trabalhista, direito aeronáutico, então você tem que se dedicar bastante. Mas o além disso, que é importante também, sabe? Esse além. Então você precisa realmente de um diferencial, assim. É, como ele comentou, eu acho que a questão do inglês, né? Ah, tem que ter um inglês legal e tal. Porque eu acho que antigamente não era tanta necessidade o inglês, sabe? Eram empresas assim que estavam começando aqui no Brasil, operavam só aqui, não tinham voos às vezes para o exterior. Uhum. Só que hoje em dia é muito, muito voo de conexão. Então, às vezes eu tô indo, vamos lá, tô indo para o interior do Mato Grosso, digamos assim, nossa, interior do Mato Grosso, mas eu não preciso falar inglês. Só que interior do Mato Grosso muitas vezes são muitos, assim, eu diria muitos mesmo passageiros que estão indo procurar por alguma coisa, sabe, diferente, um turismo rural, sei lá. Então, Uhum. tem, principalmente Mato Grosso, assim, tem muito avião com americano, sabe? Pessoal da Europa que vem buscar por floresta, por rios e passeios nos rios, sabe? Então, é muito importante por isso, porque se tu não consegue se comunicar ali dentro, o voo não sai legal, né? Tu vai oferecer alguma coisa pro passageiro, o passageiro te pergunta alguma coisa e tu não consegue se virar, entende? Pois Então, o é. inglês, ele é um diferencial. Na verdade, hoje, eu já diria que o inglês não é nenhum diferencial. Eu diria que o inglês, ele é meio que o item principal, assim, sabe? Concordo. Para a aviação. Ah, tá E, falando pra assim, os aviação, outros né? diferenciais... Pra aviação, tá, também acho, É, também acho. então, assim, os outros diferenciais, às vezes o pessoal, o que que é um diferencial, né? Poxa, às vezes uma experiência de trabalho que tu teve, né? Uhum. Eu trabalhei com comércio, eu trabalhei com público aí 2 anos, que fiz um curso bacana na área de X, de inglês, de comunicação, entendeu? Então, esses extras que são importantes. Minha cachorrinha tá latindo. Tranquilo, tá tudo bem. Participação especial. Ótimo bom. Então, pegando o gancho no que você falou, tem como você falar em pré-requisitos para começar o curso? Vamos supor que alguém que vai assistir, esteja assistindo, tem vontade de hoje é, se tornar um comissário ou comissária. Você consegue fazer aí? Não Uhum. precisa mencionar nome de empresa. Fica à vontade. Tenta pensar Aham. numa coisa que seja geral, pensando em Brasil, pelo menos. Aham. Não, na verdade, assim, ó, os pré-requisitos, faz tanto tempo já que eu fiz o meu curso, né? Mas para iniciar o curso de comissário, você precisava ter até a formação 18 anos completos, entendeu? Tá. E daí, ali dentro, além dos 18 anos, você tem que fazer um exame, que é o CMA, que a gente fala, né? Da aviação já é bem conhecido, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Esse CMA, ele é feito antes de você fazer a ANAC, que é para comprovar que você tem todas as qualificações, assim, de saúde para operar na aviação. Então, é feito exame né, de colesterol, exame de sangue, é feito exame auditivo, é feito exame cardíaco, é feito exame no cérebro, sabe, o encefalograma, algo assim, Tá. e para checar todas as suas capacidades, assim, Uhum. teste de esteira, ergonométrico, Boa. para ver realmente, assim, é um check-up da tua saúde para você poder, então, partir para a prova da ANAC, né? Saquei. Então, essas seriam, assim, os principais pré-requisitos de ser comissário. Aí vem aqueles outros que a gente fala assim, o que que se espera de um comissário, né? Aí tu imagina assim, tipo, aquele padrão, digamos assim, que existia de beleza e tudo que falavam, né? A mulher tem que ser alta, se for baixa, não pode ser comissária. O homem também, e vice-versa. Então, a idade, falava-se muito da idade, né? Pessoas mais velhas não entram, tem que ter Uhum. 18, 19 anos. E isso não existe até porque eu sou a prova real, né? Eu entrei na aviação com
30 para 31 anos de idade. Não, 31. Eu tinha 31 anos de idade já. Você tá com 33 Então, se igual a tu mim? pensar assim, Oi? Você tá com 33 igual a mim? Agora eu fiz 33, né? Eu fiz 33 Então, dia 21 assim, de abril. quanto à idade você fez? Fiz 33 dia 21 de abril. Ah, tá. Eu fiz agora, essa semana, agora, dia Ah, é vinte e verdade, cinco. descobri alguma coisa. Parabéns, Você é atrasado. Dois mais dias, eu velho. acho. Imagina, imagina. Obrigado. Tá. Então, assim, a Ah, questão de idade, né? Eu acho que as empresas estão mudando também muito isso, sabe? Porque eu acho que no passado realmente era assim, novinhas, meninas novinhas e tudo. Só que hoje eu acho que mudou um pouquinho isso, e tem percebido mais a questão assim da experiência do comissário, porque é uma profissão de muita responsabilidade, sabe? Você está trabalhando com a segurança do voo ali, né? Então mediante algum problema, assim, tipo, algo aconteceu no voo, todos têm que estar preparados para, né, uma eventual evacuação, algo relativo com a segurança do voo mesmo. boa. Então, eu acho que essas questões são vistas além da idade, sabe? Mas realmente do perfil da pessoa, assim, o que a pessoa vai apresentar quanto à maturidade, assim, profissional mesmo, né? Boa. Então, a idade já hoje não é um quesito, assim, não é um pré-requisito, sabe? Tem que ser mais nova do que tanto, assim, de alguma idade, né? Eu acho que tem que ser maior do que 18 por regra da ANAC mesmo. Mas o limite hoje não se tem mais. Então você falou sobre idade que não tem limite. Vamos lá. Tempo de investimento, assim, médio. Olha, eu diria que o tempo médio vai de 3 a 6 meses mesmo, tá? Tá. Porque a maioria dos cursos e dos comissários que são de turma, né? Eles fizeram em torno aí de 3, 4 meses. O meu demorou um pouco mais porque eu fiz no sábado, então somente no sábado acaba acarretando aí um tempo maior, né? Boa. Então varia aí de 3 a 6 meses, é. Tá, aí vamos lá, pensando no tema que eu botei sobre desafios e curiosidades. Tem algum desafio que você acha que é Uhum. pertinente para a área? Alguma curiosidade, alguma história para contar sobre nesse meio de aviação que seja muito pessoal, sua? Você quer dividir com a gente? Fica à vontade. Desafio. Aham, Assim, quanto ao desafio maior, eu colocaria. Sabe mais ou menos aquela questão quando você coloca entre prós e contras, assim, né? Tipo, então, eu diria que os desafios que aparecem para a gente, na verdade, que é comissário, ele seria a questão de que a nossa vida, na verdade, ela é meio. Caiu aqui. tranquilo. Ela é meio que eu vivo por uma escala, né? Então, como eu vivo por escala, ela depende do que vai acontecer no próximo mês. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, vamos lá, eu tenho um aniversário, eu tenho o Dia das Mães, eu tenho, sabe, essas datas. Então é um desafio porque tu nunca sabe como vai ser a tua próxima escala, sabe? Uhum. Então, às vezes a mulher que trabalha tem filho pequeno, então acaba sendo um desafio, porque é toda uma estrutura que ela tem que montar para conseguir trabalhar e, né, cuidar das crianças e ter os filhos, mas eu acho que isso é tudo adaptável também, pelo que eu vejo, né? Eu não tenho filho, mas as meninas que voam comigo acabam, né, algumas sendo mães, e então tem todo um benefício assim, questão de que a própria escala também te ajuda a colocando voos que você consiga estar sempre em casa também. E então, esse ano, por exemplo, que passou, eu acabei voando no Natal e no Ano Novo, sabe? Eu estava dentro do avião, né? Quando todo mundo estava celebrando. Então, esses eu acho que são os desafios maiores, assim, que a gente encontra. Às vezes, querer estar, né, em casa, assim, e não conseguir por causa de questão, assim, do próprio trabalho mesmo, sabe? Mas eu acho que isso é bem, assim, você consegue adaptar, entendeu? Principalmente essa questão essa questão de ter morado fora e de ter passado um tempo fora me ajudou bastante, porque quando eu estava lá,
eu também não tinha essa possibilidade de estar em casa, né? Então, assim, tava. Era Natal, era aniversário, era Dia dos Pais, das Mães. Eu tava lá estudando, tava na escola, tava trabalhando. Uhum, Então, eu não consegui estar presente. Então, isso me ajudou bastante a entender também que a aviação seria assim, né? entendi. Então, às vezes, a gente consegue pedir uma folga, né? Antecipada, se planejar, mas não é sempre, né? Então, algumas escalas vêm e você está voando enquanto todo mundo está comemorando, né? Sim, aí passando de desafios para as recompensas, antes de chegar nas curiosidades, me diz aí uma recompensa que acaba sendo mais pessoal. Você como pessoa que tem seus sonhos, tem seus desejos, assim, o que que você acha que é recompensador para você como comissário? Meu, então, assim, como eu tinha comentado, a questão de poder estar fazendo o trabalho que eu gosto, né? O que eu estudei para fazer, digamos assim, e poder estar viajando, né? Estar conhecendo lugares, aquela frasezinha bem clichê, né? Que a gente ouve pessoas e lugares, né? E culturas diferentes, Uhum, mas é realmente isso, sabe? Tipo, é uma coisa que, para mim, entra como um benefício e como algo que vem para mim assim, apesar dos pesares, eu consigo fazer tudo isso, né? Então, hoje eu tô tomando café da manhã às vezes no Rio de Janeiro, aí eu tomo almoçando em, sei lá, Natal. Aí eu janto em Natal, no outro dia eu tô tomando café da manhã no Rio Grande do Sul, sabe? Então essa facilidade da gente estar conhecendo todos os lugares, né? E assim, numa semana de trabalho, entendeu? Então eu acho que é um benefício muito grande também. E essa troca mesmo, assim, que você tem durante o voo mesmo com a tripulação que você está voando, sabe? uhum, Porque são sempre pessoas de todos os lugares, assim. Então hoje eu sou aqui de Santa Catarina, eu estou voando com uma pessoa lá de Porto Alegre, a outra é lá de Natal, a outra menina é lá do Recife, aí o comandante sabe, de São Paulo, então é uma troca de cultura muito grande, assim, é uma coisa muito bacana porque tu sempre tá, sabe, aprendendo algo novo e daí interagindo, brincando com o pessoal, sabe, porque por exemplo, assim, como que é salsicha em Curitiba, né? É Vina. Então tu fica, sabe essas questões que você aham, sempre comenta, né? Como que você pede um pão no Rio de Janeiro, né? No Rio Grande do Sul é cacetinho, no Rio é carioquinha, e isso assim mesmo. vai. Então, acaba sendo muito gostoso, porque tu não é aquela coisa metódica, assim, sabe? É aquela coisa igual todo dia, né? Todo dia, na verdade, o nosso é diferente. Tu nunca tem uma rotina, assim, né, de trabalho. Saquei. Vamos lá pensar nas curiosidades, então. Quer trazer alguma história que você tenha achado peculiar na sua vida, desde 2018 pra cá? Olha, eu tava. Como é que eu vou explicar? Assim, em março, não, em janeiro. Em janeiro, eu tinha uma escala que a gente chama de escala direcionada, né? Uhum, Ou seja, eu pernoitava quase sempre aqui em Joinville. Então, aí eu tinha alguns voos que eu acabava sempre fazendo eles por questão de carga horária mesmo, assim, né? entendi. Uhum, Então, eles meio que sempre saíam na minha escala. Aí eu tava fazendo voo para Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Bastante, assim, quase que toda semana saía esse voo. Aí eu tava fazendo o embarque do voo de São Paulo para lá. Aí chegou uma senhora, assim, acho que ela devia ter uns 70 anos, mais ou menos. Aí, olá, boa tarde, tudo bem com a senhora? Daí ela olhou bem para mim e falou: Boa tarde, meu querido, de novo, né? Assim, aí eu falei: De novo? Aí eu fiquei pensando: às vezes ela estava no meu voo anterior, né? aham, Porque acaba acontecendo de você pegar, por exemplo, duas conexões, assim, dois voos, e a pessoa fez o voo anterior com você. Aí eu fiquei naquilo, né? Boa tarde. Daí depois eu fui perguntar para ela: a senhora veio de Joinville? Aí ela: Não, não. Você fez o voo de Juazeiro para São Paulo há 20 dias atrás, quando eu vim visitar o meu filho aqui em São Paulo. Agora eu tô voltando. Então, assim, é uma coincidência muito grande, né? foda. Porque, meu, são muitos comissários, são muitos voos Porra, e tal. muitos.
E, e a mesma senhora daí tava no meu voo, sabe? Então, assim, tem umas coisas bem bacanas, assim, e que acontecem no voo, sabe? E são muitas histórias, né? Meu, assim, são muitas histórias minhas, de todos os colegas. Imagina, eu tenho 2 anos só de empresa Uhum. e vou fazer ainda 2 anos e já tenho, tipo, algumas histórias, né? E então, colegas que estão aí voando 5, 10 anos, tem muitas histórias mesmo para contar. Eu adoro história, cara. Acho que alimenta a alma, né? História. E aí já. A Ah, gente não precisa bater o tempo todo, não. São quase 5 horas já. Vamos pensar em duas coisas assim. então, Algum tipo de dica, não sei se a palavra é dica, né? Mas algum recado para quem tá assistindo esse tema da live. E eu esqueci uma outra coisa que eu ia pedir para ti, mas enquanto isso, vou pensar nas dicas. Tem uma outra coisa que eu vou pedir se eu lembrar. Nada demais. uhum. Olha, o pessoal sempre pede assim, me dá dica de seleção, o que perguntam, o que não perguntam. Eu acho que isso assim já é tão falado, né? Mas acho que um pouco que não é assim, o que não é dito mesmo é que a pessoa na seleção ela tem que ser ela mesma, sabe? Boa. Porque a equipe, de verdade, assim, parece tão clichê, né? Ser ela mesma. Mas é porque às vezes o pessoal, eles vão com algumas coisas tipo assim, meu, eu preciso ser perfeita, meu, eu preciso ser a melhor, meu, eu preciso me destacar muito no jeito que eu ando, no jeito que eu caminho, na minha maquiagem, no meu cabelo. Sabe assim, é uma questão de tipo, meu Deus, eu preciso ser perfeito. Não é que você precisa ser perfeito, você precisa demonstrar que você tá seguro para ser comissária, né? Eu preciso, assim, demonstrar que eu sei ser uma comissária. Então, Maravilha. de repente, assim, ó, ir atrás mesmo, né? Na escola e tudo mais, de, de, de estar dentro do que é ser comissário, sabe? Comissário não é só trabalhar ali bonitinho e tá com a roupa engomadinha e tudo mais. Exatamente. É questão de segurança, é questão de trabalho com o público, sabe? Essa questão de você tratar bem o cliente, de você ser simpático, de você ser ouvido também, né? Porque às vezes a gente tem questões assim dentro do voo de às vezes o passageiro já chegar tão agressivo com você, né? Mas é porque ele já passou por tanta coisa às vezes naquele dia Sim. que ele tá descontando na primeira pessoa. Então assim, ser ouvido, sabe? Se fazer ouvir, né? Ele olhar assim, tipo, a pessoa ela Boa. tá me ouvindo, então era isso que eu precisava, sabe? Então, eu acho que é demonstrar mais isso, né? Você ir para uma entrevista de voo e você entender que eles estão analisando isso, assim, você sabe ser ouvido, você é uma pessoa simpática, você transmite segurança, né? Você tem convicção no que você fala. Então, eu acho que a minha dica é mais essa mesmo, sabe? Vão Autenticidade, assim, né? confiante, Segurança, ser autêntico, ser autenticidade, né? sincero. Com certeza. Eu acho que esses são os caminhos, assim, de verdade, para o sucesso, sabe? Boa. E aí a pergunta que eu ia fazer, eu lembrei sobre sonhos, né? A gente é alimentado por sonhos. Aham. Você como pessoa mesmo, qual o seu sonho? Ou melhor, se você quiser falar sonhos no plural, mas eu pensei num sonho mesmo. Uma pergunta muito clichê, mas eu acho que Aham. é sempre importante pra gente, né? É, é, meu, assim, ó, eu acho que por toda a experiência que eu já tive, assim, de trabalho, de ter morado fora, de ter voltado e de sempre estar almejando algo, eu acho que eu nunca fui aquele padrão assim, ó. Nossa, eu tenho 17 anos, eu quero fazer medicina, eu quero ser rico, eu quero ser médico mais famoso do mundo. Eu acho que eu nunca vivi isso e talvez eu nunca vou viver, sabe? Por Boa. enquanto ainda. Aham. Eu sempre quis ir com essa ideia de que eu preciso estar feliz no que eu tô fazendo. Então, assim, ó, eu já fui, né, gerente de loja, aí eu já não estava mais feliz, daí eu desisti. Aí eu fui para a área da educação física, aí estava feliz, de repente eu já não estava mais feliz, aí eu saí. Então, assim, eu fui meio que mudando conforme o que eu realmente estava vivendo e se aquilo estava me fazendo bem, sabe? Então, o meu sonho é que eu consiga sempre ser feliz, assim, naquilo que eu estou fazendo e conseguir fazer aquilo com amor o tempo que eu estiver feliz. Se aquilo não estiver mais feliz, não estiver me fazendo mais feliz,
eu acho que eu vou buscar outra coisa que realmente me faça ter essa ânsia, sabe? De, eu preciso trabalhar, eu quero ir trabalhar, eu amo o meu trabalho. E eu acho que eu encontrei isso na aviação, sabe? Na minha Aham, profissão, assim, de aham. comissário. E nunca é Me tarde, né, faz cara? muito bem. Nunca é Exato, tarde. é. Você acabou Então de é uma falar que profissão. entrou com 31 anos, tem uma galera aqui lutando para chegar aos 18 e conseguir. Acho que essa questão do tempo para você alcançar seus sonhos, os seus desejos, ela é muito relativa, né? Não tem o tempo, na verdade. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem mais É. possibilidades, pelo menos tem mais contato com as coisas via internet, via meios de comunicação. Então, até o acesso ao conhecimento hoje está mais. Ainda não é democrático, porque Uhum. democracia seria para todos. Mas ele está com mais Sim, abrangência, né? e essa questão que tu falou, assim, da facilidade mesmo de estudar hoje, do conhecimento hoje, tem uma menina da minha turma que o curso dela de comissário, ela fez EAD, sabe? Ela fez pela internet, em casa. A única coisa que ela saiu de casa para fazer, ela falou, foi a questão de sobrevivência, entendeu? Uhum, Então, foi a única questão, assim, eu consegui fazer a minha sobrevivência em outra cidade, mas foi a única vez que eu saí de casa para ir para o curso de comissários, entendeu? O entendi. curso dela mesmo foi todo EAD. E não era uma coisa, assim, comum, não é uma coisa comum ainda, sabe? Mas tinha uma escola toda homologada pela ANAC também, tudo certinho, e ela fez pela internet. Então, é cômodo, sabe? Às vezes tu não tem mesmo tempo para se dedicar, para ir para aula, né? Se locomover até uma escola, ficar lá 3, 4 horas estudando, mas ela fez de casa, na internet, no conforto dela, e hoje tá aí, tá voando, tá se dando bem, entendeu? E eu acho Foda. bem, bem bacana mesmo essa questão, assim, de ter essa opção também, né? Maravilha, Edu. Então, para finalizar, fica à vontade se quiser falar mais. Eu pensei em algumas palavras finais mesmo aí para quem está assistindo, é, sem cair na repetição, né? Mas manda brasa aí. Aham. Na verdade, eu quis ceder esse espaço para de fato trazer esse tema para cá. Esse vídeo vai continuar aqui no IGTV. Eu devo colocar no meu canal do YouTube também. Nós estamos virando YouTubers também, né? Estamos tentando, né? Pois é, Estamos tentando. é. Depois de muito tempo no Então, Instagram, deu vontade de pensar em vídeo, né? Eu não sei se você sabe, mas essa ideia de Aham, fazer podcast, ela começou aqui no Rio de Janeiro. Eu encontrava as pessoas para a gente bater um papo ao vivo, né? Tete a tete. E tava até com uma equipe, aham, né, de videografia, um amigo meu que tava editando, tá super legal. Falei, cara, agora a quarentena não pode quebrar esse sonho. Aí eu tô priorizando pessoas fora do Rio, porque eu tenho esperança de que a gente volte a se encontrar aqui no Rio de Janeiro em algum momento. Então é isso, você é claro. do Sul, né? Tem pessoas que já são de fora do Brasil, pessoas de outros estados, enfim. E claro, Uhum, para também te garantir esse espaço e você falar o que você falou, de fato, né? Sobre a sua profissão, sobre a sua sim. história, perspectivas futuras, sonhos. Então, tá tudo certo. Se você quiser falar nos próximos minutos, fique à vontade. Então, é mais te agradecer também pela oportunidade, para a gente trocar essa ideia. Eu acho que, como a gente estava conversando ainda antes, são muitas pessoas tentando entrar, são muitas pessoas com esse sonho de voar, sabe? Porque realmente é uma vida muito gostosa, é uma vida muito bacana, entendeu? A gente tem aí as dificuldades que a gente comentou há pouco também, mas os benefícios que a gente tem de estar voando, sabe? Eles Uhum, são bem grandes também, assim. Então, acaba que atraindo muitas pessoas, entendeu? Então, eu acho que a, a, a gente tem essa oportunidade de falar e, de repente, assim, sair um pouquinho daquilo, assim, de luxo, sabe? Da vida toda, só atrás daquela característica que a gente está acostumado e demonstrar que, assim, que a gente tem uma vida normal, que a gente, sabe, é um ser humano normal, que a gente vive uma vida bem tranquila e que o que é diferente mesmo na nossa rotina é que o nosso horário de trabalho ele não é aquele segunda a sexta das 8 até as 5, né? Ele é assim um pouco diferente. Então, isso acaba às vezes gerando um pouquinho de curiosidade nas pessoas, ver como que é o trabalho mesmo e ter essa oportunidade assim de mostrar acaba sendo bem interessante, fica um pouquinho
mais claro para as pessoas que procuram daí pela Boa. informação também, né? E aí, uma dúvida, agora uma dúvida minha. Os voos nacionais, eles obedecem a um horário, tipo, de meia-noite às 6 não tem voo? Ou nada a ver que eu tô falando? Não, aí são questões. Eu também não. A gente não é muito pela questão assim técnica do aeroporto e tudo mais. Mas, por exemplo, assim, lá em Congonhas não opera acho que das 11 até as 6, tá? Se eu não estou enganado. Eu posso estar enganado assim Eu em falo questão de isso uma porque hora. os poucos Mas eu voos, sei que assim, eu falo por mim que ano passado viajei um bocado aí para fazer uns workshops fora do Rio. Eu lembro que sempre pegava o primeiro voo do Santos Dumont, de uma companhia X ou Aham, Y, e sempre o voo era no primeiro horário do dia, que era 6h10, 6h25. aham. E 25. Aí falei, cara, será que não tem Isso. voo de madrugada? Só que eu nunca fui pesquisar, entendeu? Então, por ser bem. Porque assim, o Galeão fica um pouquinho mais afastado, né? E o Santos Dumont bem ali no centro, né? Uhum. E Congonhas é a mesma coisa. Congonhas também é bem ali no centro de São Paulo, centro, né? Numa região muito populosa, digamos assim, muitas casas e famílias e tudo. Então, eu acho que tem algum decreto ali que não pode operar das 11 até as 6, se eu não me engano. Tá, isso no Santos Dumont, que é um Começa também a partir aeroporto das 6. nacional, né? Internacional. Não obedece essas regras. Não, não, até porque tem muito voo Não tem como. internacional que sai de madrugada, Não tem como, claro. né? Agora não tem voo, é. Mas quando tinha voo, eles obedeciam, assim, há muitos voos, na verdade, não que obedecem, mas muitos voos, eles chegam e saem de madrugada, sabe? Sim, faz total sentido. É. Mas eu acho que mais questão pela região mesmo do aeroporto, ali do Santos Dumont e de Congonhas também. Beleza. Então tá, Du, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Temos aí 9 minutos, caso você queira Ah, tá. falar alguma coisa. Não, assim, se tivessem mais algumas perguntas, de repente, assim, o pessoal que está aí Ah, eu não assistindo, se sei, tiver é. alguma Eu confesso que eu não tô pergunta vendo mais para os comentários, fazer. eu passei batido. Teve muita gente que entrou, mas não deve ter ficado, não sei, eu fico tá entrando e saindo, né? Tem gente que acenou só Pode botar ser. olá, então tipo, olá Eduardo, boa tarde Emerson também, que entrou aqui. Aham. Tá de boa. Eu acredito o seguinte, que foi bom também te ver, né? Muito tempo que eu não te via, não falava contigo. Que bom saber que você tá bem, Bem, que tá vivendo dentro do muito. possível, tá colocando em prática tudo que você quer e tá muito bem com isso. Fico super feliz. Assim que eu É. puder, eu não vou nem te falar se eu vou te visitar, porque daqui a pouco a vida volta ao normal, você não vai estar mais em casa, né? Vai estar voando. Tá por aí, é. É mais fácil eu ir pro Rio do que de repente a gente combinar alguma coisa aqui. Ah, verdade. É difícil falar isso, mas é quando você É. vem pro Rio de Janeiro, também é muito rápido, né? Teria que ir no aeroporto te ver. Ou não. Então, tem alguns pernoites que acabam sendo um pouquinho assim, demorados, né? Em torno aí de 18, 24 horas e tudo mais. E aí eu acabo ficando um pouquinho mais, mas a gente geralmente pernoita lá no Galeão, no Ah, Lynx lá, aí é sabe? foda, né? Meio Aí é que mais longe de o. tudo. É, Mas tudo certo, cara. pode acontecer. Tudo certo. A gente vai Eu se ia dizer que falando, pode cara. acontecer às vezes, de acontecer um pernoite no Santos Dumont, daí fica. Eu acho que daí eles ficam em Copacabana, se eu não me engano. Aí acaba sendo mais perto pra ti também, né? Sim. Manda um Aí a alô aí. gente Quando vai você se voltar à falando. normalidade, voar pro Rio de Janeiro, eu mando um alô. E obrigado de novo por ter Pode aceito, deixar. pela discussão aí, tá bom? Eu que agradeço. E se tu receber mais algumas dúvidas de alguém aí, pessoas que estão assistindo lá no teu canal e tem mais curiosidade, tu me dá um alô que a gente troca mais algumas figurinhas aí. Pô, obrigado, cara. Valeu mesmo. Sucesso pra você, saúde. Tá, Tudo de bom, tá? tá também. Então tá, a gente vai se falando. Abraço. Um abraço, Tchau, querido. tchau. Tchau. Valeu.